1 de Pedro 1, versos 3 até o versículo 5. Irmãos, amigos, diz-nos o seguinte, a palavra do Senhor: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Até aqui, até o versículo 5, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Irmãos, amigos, o plano de salvação é um plano perfeito, ou podemos até dizer, o plano de salvação é o plano perfeito. Ele apresenta um começo, ele apresenta um meio e também o plano de salvação apresenta um fim. Ele se inicia na eternidade, conforme nós aprendemos da palavra de Deus, através da escolha que esse próprio Deus faz de todos quantos Ele salvará pela sua graça e pela sua misericórdia. Mas não só isso, esse plano perfeito da salvação, ele prossegue no tempo, quando ele é consumado através da morte sacrificial do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. E ainda, quando o Espírito Santo aplica essa salvação que Cristo adquire lá na cruz do Calvário, em nossos corações, nos corações dos eleitos e eleitos de Deus. Por fim, meus irmãos, meus amigos, esse plano ele será concluído na glorificação de cada um dos salvos, na glorificação de cada um dos crentes, dos salvos em Cristo Jesus. Foi por isso que nós falamos, o plano de salvação é o plano perfeito de Deus. Ele tem começo, ele tem meio e também ele tem fim. Jeremias 32, versículos 39 até o versículo de número 40. Veja se nós aqui não temos esse ensinamento da nossa perseverança até a nossa glorificação, até a consumação em si da nossa salvação, profetizado por Jeremias, versos 39 e também versículo de número 40. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Dar-lhe-eis um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Versículo 40. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Quando nós olhamos tanto o verso 39 como também o versículo número 40, nós observamos o relato de bênçãos futuras que Jeremias ele aqui profetiza e que estão diretamente relacionadas ao povo de Deus, diretamente relacionadas ao povo da aliança. E quando nós consideramos essa bênção aqui relatada por Jeremias, nós observamos os benefícios duradouros, permanentes, que essa aliança, que esse pacto com Deus, ele gera em nós, que compomos o seu povo, em nós que fizemos com ele esse pacto, essa aliança. No versículo 39, é dito que nós iremos temer a Deus todos os dias. Não são em alguns dias, não é na maioria dos nossos dias, mas aqui há uma promessa, segundo nós temos no versículo 39, que todos os dias da nossa vida nós iremos temer a Deus. Quando nós adiantamos, versículo número 40, nos é dito aqui que Deus fará conosco uma aliança, que não é uma aliança temporária, mas conforme nós temos aqui na palavra, é uma aliança eterna. E o que é uma aliança? É um pacto feito entre duas partes,
mediante o qual há um relacionamento desenvolvido e mantido. Então, essa é a promessa que Deus também nos faz, de firmar esse pacto, de firmar essa aliança conosco, não temporariamente, não provisoriamente, mas conforme nós temos aqui, é um pacto, é uma aliança eterna, vai durar enquanto o tempo existir e por toda a eternidade. E ainda, no versículo do número 40, nos é dito que nós nunca nos apartaremos de Deus, nunca nos apartaremos do Senhor, nunca. Então, quando você observa essas expressões que nós encontramos aqui, verso 39, versículo 40, o que é que nós aprendemos? Dessa bênção do relacionamento permanente que nós temos com Deus, que vai durar toda essa vida, consequentemente vai nos conduzir à eternidade. E o que é isso, senão perseverança? E o que é isso, senão a certeza que Deus nos faz, na sua palavra, ao seu povo, que nós estaremos sempre com Ele, que nós manteremos sempre comunhão com Ele, que nós nunca nos apartaremos dEle. É a perseverança, meus irmãos, é a perseverança, minhas irmãs, que nós estamos a desenvolver ao longo da nossa existência e que vai ser consumada na eternidade. Então, veja, Jeremias, isso desde o Antigo Testamento, já fazia essa promessa, já destacava esse fato, dessa perseverança que os verdadeiros salvos, eles efetivarão ao longo da sua vida aqui na terra. Outros textos nós teríamos no Antigo Testamento para relatarmos o mesmo fato. Contudo, nós vamos prosseguir, no caso, no Novo Testamento, e vamos nos ater a outros versos que também nos ensinam a mesma verdade. Abram, por favor, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Veja o que ele nos diz aqui, ó. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, preste atenção a esse fato, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aqui Cristo está descrevendo uma determinada categoria de pessoas que se caracterizam por algumas posturas que têm em relação a Jesus Cristo. A primeira postura, ouvem a palavra de Cristo. Depois, creem nessa palavra, têm fé nessa palavra. Então, essas pessoas que ouvem, que crê nessa palavra de Cristo, elas têm a certeza, através das palavras do próprio Salvador, que elas têm a vida eterna. Elas não terão, mas elas têm. É algo concreto, é algo verdadeiro, é algo inabalável, inclusive com a promessa do próprio Cristo que nós jamais iremos cair em juízo. Então, se Cristo nos dá essa segurança que nós não seremos julgados, por outro lado, se Cristo afirma que nós temos a vida eterna, qual é a conclusão a que nós chegamos? Simples, que nós iremos perseverar ao longo dessa vida, que nós iremos nos manter no caminho do Senhor ao longo da nossa existência, porque ouvimos, porque cremos, e Cristo nos dá essa certeza de vida eterna a cada um de nós. Perseverança dos crentes, dos verdadeiros crentes. Mas não só isso, vamos andar um pouco mais. Evangelho de João, capítulo 10, texto também muito conhecido nosso, versículos 28 e também o versículo de número 29. Evangelho de João, capítulo 10, versículos 28 e também o versículo de número 29. Diz-nos o seguinte, a palavra do Senhor: mais promessas de Cristo para nós, certeza a nossa perseverança, certeza a nossa salvação. Ele nos diz, versículo 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Quer uma certeza mais concreta do que essa, irmãos e irmãs? Através dessas palavras, Cristo, ele nos dá essa certeza
que Ele vai nos conceder a vida eterna no sentido da sua consumação em si, porque de vida eterna nós já estamos a desfrutar, uma vez que nós conhecemos a verdade. Além dessa afirmação, proferida pelo próprio Cristo, que nos dará essa vida eterna, Ele vai adiante e mostra que jamais nós pereceremos, jamais nós nos desviaremos definitivamente da sua palavra, e mostra através desse ensinamento que ninguém nos arrebatará das suas mãos. Isso acontece porque Deus nos deu em Cristo Jesus. Isso acontece porque Deus nos destinou à vida eterna e entregou as nossas almas para que Cristo pudesse redimi-las na cruz, e Ele efetivamente o fez. Por isso, ninguém, absolutamente ninguém, pode nos tirar das mãos de Cristo. Não existe tentação, não existe mundo, não existe investido do diabo ou quaisquer outras coisas que nos afaste das mãos de Cristo. Estamos seguros, estamos permanentes, estamos sendo protegidos por Cristo ao longo de toda a nossa vida aqui na terra. Que coisa fantástica, que coisa maravilhosa, ensinada de maneira muito prática a partir das palavras do Senhor Jesus Cristo. Então, Evangelho de João. Mas vamos prosseguir, Romanos capítulo 8. Via de regra a gente sempre cita esse texto, e eu queria relê-lo hoje e considerar aqui alguns pontos para que a gente possa amarrar, no sentido positivo da palavra, tudo isso que nós estamos a colocar. Romanos capítulo 8, versículos 29 e também o versículo número 30. Romanos 8, 29 até o versículo número 30. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Romanos 8, 29 e também o versículo 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Verso 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui Paulo descreve pelo menos 4 atitudes que Deus ele teve em relação aos seus salvos. Em primeiro lugar, conforme nós vemos, Deus aqui nos predestinou desde toda a eternidade, nos separou para a sua salvação em si. Mas não só isso, o apóstolo Paulo disse que Deus ele nos chamou. Aqui, conforme nós já vimos em estudos anteriores, diz respeito à chamada eficaz, aquela chamada especial que o Espírito Santo faz ao nosso coração mediante a pregação do Evangelho. Esse fato também se deu na nossa vida. Ato contínuo, Paulo mostra aqui que Deus ele nos justificou, ou seja, ele declarou a nossa inocência, ele consumou o perdão de todos os nossos pecados, e como resultado da sua escolha, predestinação, como resultado do seu chamado, conversão, como resultado do perdão dos nossos pecados, justificação, qual a certeza que Ele nos dá? Que nós seremos glorificados. É interessante que a palavra diz aqui, glorificou. Ela não diz que nós seremos glorificados, mas ela já trata isso como uma certeza. Ela já trata isso como um fato. Então, o que é que nós observamos? 1, 2, 3, 4. 4 atitudes, 4 ações de Deus em relação ao seu povo. Predestina, chama, justifica e glorifica. E cada uma dessas ações, elas estão entrelaçadas, onde uma naturalmente chama a existência da outra. E o que é que vai garantir que aqueles que foram predestinados, aqueles que foram chamados, aqueles que foram justificados, serão glorificados? A perseverança, a insistência, a permanência nos caminhos de Deus, nos caminhos do Senhor. Então, nós temos, a partir desse ensino do apóstolo Paulo, mais uma confirmação, mais uma evidência bíblica da nossa perseverança. Se nós fomos escolhidos, se nós fomos chamados, se nós fomos justificados, podemos ter certeza de uma coisa, meus irmãos, minhas irmãs, nós seremos glorificados.
Na verdade, na mente de Deus, nós já estamos glorificados. O fato é que essa glorificação ainda vai se efetivar nas nossas vidas, mas dentro do plano, dentro do projeto que Deus estruturou desde toda a eternidade, ele já está consumado. É certo, é algo concreto, é um fato que não vai ser jamais alterado. Então, mais um texto que mostra essa realidade. Mas não só isso, vamos para Efésios. Abram aí, por favor, Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Depois a gente vai ler o versículo 30 do capítulo 4, mas vamos por sequência. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Olhem só o que nos diz aqui a palavra. Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Verso 14. O qual, o Santo Espírito da promessa, é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Efésios, capítulo 4, versículo 30. Mais uma vez a gente vai ver um dado aqui importante. Efésios, capítulo 4, versículo 30. Diz o seguinte: e não entristeçais o Espírito de Deus, veja agora, no qual fostes selados para o dia da redenção. O que é que essas passagens elas têm em comum? Ela afirma a mesma verdade, que nós fomos selados. Por quem? Pelo Espírito Santo. Para quê? Para a nossa salvação, no sentido da sua consumação em si. É interessante nós observarmos que o apóstolo Paulo faz uso de uma figura que era bem comum, que era bem corriqueira no seu tempo, que é justamente a figura dos selos, que dentre várias coisas indicava propriedade. Então, quando você selava uma correspondência, você estava indicando que aquela correspondência lhe pertencia, era a sua propriedade. E Paulo pega essa figura, repito, comum no seu tempo, para mostrar que, no sentido espiritual, foi justamente isso que aconteceu quando, depois de termos ouvido a palavra, depois de termos crido no Evangelho, o Espírito Santo, ele nos selou a partir da sua habitação em nossas vidas. E esse selo do Espírito, que é a sua habitação, é a certeza, irmãos, é a certeza, minhas irmãs, que nós iremos perseverar até o fim, porque conforme nós observamos aqui no versículo 30 do capítulo 4 de Efésios, esse selo, ele teve como propósito a nossa salvação. Então, é o que nos identifica como povo de Deus, é o que nos identifica como propriedade de Deus aqui na terra, o selo do Espírito, a partir da sua habitação em nossas vidas. Então, uma vez que nós temos o Espírito Santo, uma vez que nós cremos na sua palavra, que nós aceitamos o Evangelho, podemos ter certeza que esse Espírito permanecerá ao longo de toda a nossa vida e ele é a garantia de que a salvação será consumada no nosso viver. Louvado seja o Senhor. Então, meus irmãos, tempo nos faltaria para que nós pudéssemos ver outros textos que confirmam essa mesma verdade. Só a título de citação, João, capítulo 6, versículos 37 até o versículo 40. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 8 até o versículo 9. Filipenses, capítulo 1, versículos 3 até o versículo 6. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 18. E outros textos nós poderíamos aqui estudar, considerar, e eles apontariam para a mesma verdade. Estamos seguros e perseveraremos no caminho do Senhor. Depois, quem porventura desejar, nós repassamos o material e você vai ver todos os versos que nós destacamos que confirmam esse ensinamento que nós estamos fazendo. Então, em primeiro lugar, o que foi que nós fizemos? Definimos perseverança dos verdadeiros salvos. Em segundo lugar, o que foi que nós acabamos de fazer? Nós vimos todas as referências, pelo menos algumas referências bíblicas que apoiam esse ensinamento. Mas não só isso, meus irmãos, não só isso, minhas irmãs. Em terceiro lugar, eu queria que nós considerássemos o fundamento
da perseverança do verdadeiro crente. O fundamento da perseverança do verdadeiro crente. Então, quando nós falamos acerca desse ensino, quando nós destacamos essa doutrina, nós fazemos porque, além de ser confirmada, conforme nós vimos biblicamente, nós observamos que ela está relacionada a outros ensinos que também nós encontramos na palavra. Ensinos esses que formam o seu alicerce, ensinos esses que formam a sua base, de sorte que a gente não pode tirar, porque se nós tirarmos, nós iremos desfazer todo o ensinamento bíblico. E aí você pode perguntar, quais são os ensinamentos que baseiam, quais são os ensinamentos que fundamentam a perseverança do verdadeiro crente no caminho da salvação? Pelo menos três. Em primeiro lugar, a nossa perseverança, meus irmãos, a nossa perseverança, minhas irmãs, ela está baseada no exercício do poder de Deus em nossas vidas. A nossa perseverança, ela está baseada no exercício do poder de Deus em nossas vidas. Retorne mais uma vez à carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. A gente leu esse trecho logo no início, eu queria retornar para fazer esse destaque. 1 de Pedro 1,5. Nós não perseveraremos por causa do nosso poder, nós não perseveraremos por causa da nossa qualidade, ou porque haja alguma coisa intrínseca a nós que nos dê essa capacitação. Não, somente Deus, o seu poder que opera em nós. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 5. Veja o que ele diz aqui, ó. Para nós que somos salvos, qual é a realidade? Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Veja que promessa consoladora. Deus, ele está nos guardando. Deus, ele está nos protegendo com o seu poder, visando o quê? A salvação. Que salvação? Que foi preparada e que vai se revelar no último tempo, ou seja, a sua consumação em si. Quando nós adentrarmos as mansões celestiais, quando nós nos encontrarmos com o nosso Salvador, quer seja pela morte, quer seja pelo seu retorno para buscar a sua igreja, o grande fato é que até lá, meus irmãos, até lá, minhas irmãs, Pedro aqui nos ensina que estaremos sendo guardados pelo poder do Deus Todo-Poderoso. Então, não nos faltará recursos, porque não é o poder de uma divindade qualquer, mas é o poder do Deus El Shaddai, do Deus onipotente, que pode tudo, que pode todas as coisas, e que está operando em nós e através de nós, nos guardando, nos preservando, nos dando as condições necessárias para que a gente possa perseverar até o dia que nós nos encontrarmos com o Senhor. Então, a gente não pode excluir esse fato. A gente não pode desconsiderar o poder de Deus. Se nós concebermos que Deus não é todo poderoso, se nós não concebermos que Ele é onipotente, o que vai sobrar da nossa visão acerca desse Deus? Nada, absolutamente nada. Mas se nós cremos que o poder daquele que é todo poderoso, que através da sua palavra trouxe à existência o mundo visível, o mundo invisível, esse mesmo poder, irmãos, esse mesmo poder, minhas irmãs, está nos sustentando e nos sustentará ao longo de toda a nossa caminhada aqui na terra. Então, quando nós dizemos que nós vamos perseverar, não é uma frase aleatória. Além da base escriturística que nós acabamos de fazer, existe essa verdade, esse fundamento do poder de Deus que atua e atua em nossas vidas. Mas somente o poder de Deus que serve de esteio, somente o poder de Deus que serve de base para nós crermos na perseverança da nossa salvação? Não. Nós contamos também, irmãos, nós contamos também, irmãs, com a intercessão eficaz de Jesus Cristo. Nós contamos também com a intercessão eficaz de Jesus Cristo. Abram aí, Hebreus capítulo 7, versículo 25. Você pode até negar que a gente não vai perseverar até o fim, só que você vai destruir a Bíblia. É uma opção que muitos têm, entendeu? Destruir entre aspas, né? Tentar. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Olha só que coisa maravilhosa, meus irmãos. Olha só que coisa maravilhosa. Diz o seguinte a palavra:
referindo-se a Cristo, o nosso sumo sacerdote. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Veja que aqui o autor sagrado está mostrando Cristo como nosso sumo sacerdote. Na verdade, Cristo como sumo sacerdote por excelência. Diferentemente dos sacerdotes no Antigo Testamento, o que é que Cristo faz com o seu povo? O que é que Cristo faz com os seus remidos? Ele salva completamente. A palavra completamente que nós encontramos aqui, ela dá o sentido de eterno, ela dá o sentido de durar para sempre. Então Cristo salva hoje, salva amanhã, depois de amanhã e para sempre. Não há um só dia, não há um só instante, não há um só minuto, não há um só segundo em que Cristo não opere e não dê da sua salvação. Então, a gente fica a se perguntar, mas por que Cristo salva completamente? No sentido de todos os dias? Simples, o texto mostra, porque Cristo continuamente, ele intercede pelo seu povo. É o que a gente vê justamente no finalzinho do versículo 25, vivendo sempre para interceder por ele. Então veja que aqui nesse trecho, nós observamos as duas coisas unidas, as duas coisas juntas. A primeira delas, a capacidade que Cristo tem de salvar por todos os nossos dias aqueles que por ele se chegam a Deus. E por que isso acontece? Porque todos os dias Cristo ele vive a interceder pelo seu povo. É a dedução lógica a que chega aqui o autor sagrado. Por quem Cristo intercede? Podemos ter certeza de uma coisa: Cristo salvará. Por quem Cristo intercede? Podemos ter certeza de uma coisa: essas pessoas perseverarão com toda a certeza, com toda a verdade. Por quê? Porque quando nós olhamos, meus irmãos, meus amigos, algumas características da intercessão de Cristo, essa é a conclusão a que nós iremos chegar. Vamos ver pelo menos três formas, três maneiras como Cristo intercede por nós. E aqui não esqueça o que nós estamos defendendo. Cristo salva porque ele intercede. Intercede continuamente, todos os dias. E como é que Cristo intercede por nós? Em primeiro lugar, Cristo intercede pelo perdão dos nossos pecados. Veja o que diz 1 João, capítulo 2, versículo 1. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Como nós pecamos todos os dias, Cristo intercede por nós todos os dias, clamando a Deus pelo perdão dos nossos pecados. Olha só o que João escreve aqui, ó. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, o nosso advogado é Cristo. E ele entra em ação para nos defender quando nós pecamos. E uma vez que ele intercede por nós e adquire o perdão pelos nossos pecados, se é o pecado que nos impede de obter a salvação, podemos ter certeza que esse problema está resolvido, porque continuamente Cristo ele está intercedendo por nós. Vamos pecar, foi aquilo que nós já falamos em estudos anteriores. Nós não somos ainda perfeitos no sentido absoluto da palavra, mas quando o pecado se der, quando ele ocorrer, podemos ter certeza de uma coisa: temos um advogado verdadeiro, fiel, justo, que vai pleitear diante de Deus pelo nosso perdão, vai pleitear diante de Deus pela purificação dos nossos pecados. Mas não só isso, Cristo intercede para que continuamente nós sejamos santificados na sua palavra. Qual foi a oração que Cristo fez pelo seu povo lá em João, na oração sacerdotal, capítulo 17, versículo 17? Isso aqui todos nós sabemos, de cor e salteado. João 17, 17. Cristo orou em nosso favor: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, continuamente, todos os dias, Cristo intercede por nós para que nós possamos nos santificar através da sua palavra, através da palavra de Deus. Então veja, você tem a intercessão de Cristo quando você peca. Você tem a intercessão de Cristo para que você venha a ser santificado pela palavra. Por fim, você tem a intercessão de Cristo para que você possa estar na presença de Deus. João 17, 24. Olha só o que ele fala. João 17, 24. Na verdade, olhem só aqui o que ele ora: Pai, a minha vontade é que
Onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Qual o desejo de Cristo aqui? Onde ele esteja, esteja também os seus discípulos. Onde ele estiver, esteja também aquelas pessoas que ele salvou. Será que Deus vai deixar de atender a algum pedido de Cristo? Não. Até porque Cristo, ao longo do seu ministério, ele disse que o Pai sempre o ouve, que o Pai sempre o escuta. Então podemos ter certeza que o Pai escutará também essa oração de Jesus. Se fomos salvos por Cristo, se ele derramou sobre nós o seu sangue, irmãos e irmãs, podemos ter certeza de uma coisa: estaremos com ele na eternidade, em sua presença, com os demais santos, para que assim eternamente desfrutemos da presença, da comunhão também de Deus em nossas vidas. Então veja, a intercessão de Cristo é eficaz. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso intercessor, ele nos salva completamente, totalmente, durante todos os dias, porque sempre ele está intercedendo por nós, pelo perdão dos nossos pecados, pela nossa santificação e para que possamos estar na presença de Deus. O que é isso? Perseverança, perseverança. E nós iremos perseverar através da graça e da misericórdia. Então, qual é a primeira base? Onde nós firmamos esse ensino da perseverança dos santos. Qual é a primeira base? Poder de Deus que está agindo em nós. Qual é a segunda base? A intercessão eficaz de Cristo que continuamente intercede por nós. Mas não só isso, nós temos uma terceira base, temos um terceiro alicerce, ou seja, o valor da redenção de Cristo, o valor da redenção de Cristo. Voltemos mais uma vez para Hebreus 9, versículo 12. Hebreus 9, versículo 12. Veja o que ele diz aqui, mais uma vez contrastando a eficácia da obra de Cristo, aqui no caso, com os sacrifícios que existiam no Antigo Testamento. A gente pode até ler o versículo 11 e o versículo 12, mas eu queria chamar a atenção especificamente para o versículo 12. Versículo 11: Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Agora, verso 12: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, veja, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos, veja, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. O valor da redenção de Cristo, diferentemente do que acontecia no Antigo Testamento, quando o sangue de animais era introduzido no Santo dos Santos, uma vez por ano, para expiar o pecado do povo. Cristo fez isso através do seu próprio sacrifício. Eu sempre gosto de dizer que Cristo ele é o sacerdote Cristo sempre é o sacerdote por excelência. Ele é o sacerdote porque ele entrega a sua oferta. E ele, na verdade, é a própria oferta. Porque no Antigo Testamento havia os sacerdotes, mas para que eles pudessem comparecer na presença de Deus, eles teriam que obrigatoriamente levar alguma oferta, algum animal. Cristo, ele é o sacerdote e ele é a oferta. Ele se apresenta diante de Deus e ele mesmo é o sacrifício. E aqui o autor sagrado diz que ele fez isso uma vez por todas. Não há necessidade de repetição, não há necessidade de se fazer novamente os sacrifícios, porque o autor sagrado complementa: tendo obtido eterna redenção, uma redenção sem fim. O valor da compra que Cristo fez pelos nossos pecados, o valor da compra que Cristo fez para nos colocar na presença de Deus é eterno. Logo, qual é a conclusão que nós chegamos? A nossa salvação é eterna e nós iremos perseverar, porque nada, nem ninguém pode desvalorizar, desmerecer o valor puro, santo e imaculado da nossa salvação, baseado no sacrifício de Jesus Cristo.
Então, vejam, meus irmãos, vejam, meus amigos, nós vemos na palavra de Deus todo ensinamento relacionado à nossa perseverança, porque é o poder de Deus que nos guarda para que ela possa acontecer, porque Cristo está intercedendo por nós, porque o valor de Cristo, o valor da sua obra é valioso e é eficaz para proporcionar a nossa salvação. Se a gente desconsidera essas coisas, poder de Deus, intercessão de Cristo, também o valor da sua obra, nós estaremos desfazendo de todos os ensinamentos e pervertendo tudo aquilo que a palavra de Deus ela nos ensina. Então, é aqui, pelo menos nessas 3 bases, que nós fundamentamos o ensino que nós estamos fazendo sobre a perseverança dos verdadeiros crentes. Então, nessa manhã de hoje, a gente viu 3 pontos relacionados à perseverança que eu, você, todos nós, que temos uma fé genuína, que temos uma fé verdadeira, vamos desenvolver ao longo da nossa vida aqui na terra. Definimos o que é essa perseverança, mostramos biblicamente por que ela é real e verdadeira e fundamentamos através de algumas outras doutrinas, de alguns outros ensinos. E agora, meus irmãos, queríamos nos encaminhar para a conclusão e as aplicações finais do nosso estudo na manhã de hoje. Em primeiro lugar, concluindo, o que é que nós podemos dizer? O que é que nós podemos falar? Que Deus, Ele não faz nada imperfeito. Deus, Ele não faz nada imperfeito. E se chocaria com o ensino das Escrituras que testificam um Deus que é perfeito, não só no seu caráter, mas um Deus que é perfeito também nas suas obras. Deus, Ele é a perfeição em absoluto, não só por causa do seu ser, mas também por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele realiza. Em relação às suas obras, o que é que nós enxergamos? Que a salvação é um exemplo bíblico, é um exemplo vivo da perfeição da obra de Deus ou das obras do Senhor. Logo, não há espaço para uma salvação incerta, para uma salvação insegura, que depende em última instância do poder ou da capacidade do ser humano. Não, jamais. Não há esse espaço, não há esse espaço. E através de tudo que nós vimos, fica muito claro essa conclusão a que nós devemos chegar. Deus é perfeito na sua pessoa, na sua obra, e o projeto da nossa salvação é um exemplo muito claro da perfeição das obras de Deus. Algo seguro, algo certo, porque é Deus quem está fazendo, porque foi Deus quem o elaborou e será Deus que irá consumá-lo para a glória do seu nome. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, o que é que nós devemos entender? Que Deus, Ele vai concluir esse plano em nossas vidas. Veja o que Paulo fala lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Abram, por favor. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Olhem só aqui a certeza que o apóstolo Paulo tinha. Ele cria na eficácia e na perfeição dos planos de Deus. Por isso ele diz, veja, estou plenamente certo. Havia essa convicção no coração do apóstolo Paulo, de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Essa boa obra já foi completada, ou ela já foi iniciada, melhor dizendo. Quando? Desde toda a eternidade, quando Ele nos separou para si. No tempo, Ele enviou Cristo para morrer em nosso lugar. No tempo, Ele aplicou essa salvação através da ação do Espírito Santo, quando nós ouvimos e cremos na palavra. E agora, o que é que nos espera? Que Ele vai completar. Se vai. Com toda certeza, Ele vai e vai completar. Não existe vontade humana, não existe influência mundana, não existe operação demoníaca que venha impedir a concretização desse fato. Louvado seja o Senhor por causa disso. Nada, meus irmãos, nada, minhas irmãs. Isso é algo que nós não devemos temer. Que a nossa carne é fraca, sabemos disso. Que o mundo se opõe a nós, com toda certeza. Que o diabo, ele é o nosso contínuo adversário, o nosso contínuo inimigo, também com toda a convicção. Mas nenhuma dessas coisas
nenhum desses aspectos, nenhum desses fatores impedirá que Deus complete o seu plano salvador em nossas vidas, e cada dia que se passa é um dia a menos para que esse fato ele venha a ser concretizado na nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra em nossos corações e que Ele nos faça cada vez mais perseverar para a honra e para a glória do seu santo e excelso nome. Amém.